Exaltado seja a soberania, a glória, a grandeza do Santo Espírito. Na sua grandeza, no seu poder e majestade. A Ele, a nossa mais profunda gratidão. Que os senhores possam serem visitados e possam estarem sempre agradecendo ao Senhor pela sua companhia, pela sua presença, pela sua proteção no nosso viver diário. Nesse pequeno estudo, eu falarei um pouco sobre igrejas sem vidas, para não dizer igrejas mortas. Mas antes, se os senhores querem ter os seus caminhos abertos, as portas abertas, serem uma bênção, participem desses propósitos comigo, tomando da água, fazendo também a oração da fé. E a oração da fé, poderíamos chamá-la de oração das portas abertas. Oração que abre os nossos caminhos. Então vamos participar da oração e também tomando da água. Usarei uma simples ilustração para que os senhores possam compreenderem. Nós somos como uma planta que precisamos de água para germinar e dar frutos. A planta sem água, ela morre. Nós somos como uma planta e precisamos do Santo Espírito para darmos frutos, para a germinação desta planta que somos nós. As igrejas, os ministérios estão cheios de plantas mortas, plantas que não dão frutos, plantas que já morreram há muito, porque estas plantas não estão sendo regadas pelo Santo Espírito. Acredita aí os senhores. No livro de Gálatas 5, exaltado Senhor, seja a santidade da sua presença, seja a glória do Cordeiro, a grandeza do Santo Espírito. Senhor, nos dê sabedoria para compreendermos estas verdades. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Ali o apóstolo Paulo fala sobre os frutos do Santo Espírito: paz, gozo, bondade, longanimidade, domínio próprio, temperança. Ao tratarmos, devemos cumprir. Ao tomarmos emprestado, devemos devolver.
amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. Estes são os frutos do Santo Espírito. E aqui falta muitas qualidades para referir, para falar, que são as grandezas do Santo Espírito na vida do cristão. E estes frutos do Santo Espírito jamais estão sendo encontrados dentro das igrejas. Os crentes, na sua imensa maioria, eu não posso aqui generalizar, mas os crentes não sabem que eles estão sendo como plantas mortas, plantas que não têm raiz, plantas que já morreram há muito, porque não estão sendo regadas, alimentadas com a presença do Santo Espírito no seu viver diário. E aí vejam, senhores, a primeira ordenança de Cristo para nós, para a igreja. Atos 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre nós o Santo Espírito. Podemos dizer que recebemos o poder, a vida, ao Espírito Santo vir sobre nós. Recebemos o gozo, paz, força para vencermos o dia a dia. E aí vejam, senhores, as igrejas estão cheias de plantas mortas que não germinam, não dão mais fruto, nem eles mesmos sabem que já morreram há muito. Como deveria ser a relação dos pastores dentro das igrejas com o Santo Espírito? É buscá-lo a cada dia, buscar em cada culto, exortar os membros a não fazer uma oração sem buscar a presença do Santo Espírito no nosso viver diário. Isto não tem acontecido dentro das igrejas. Isto não é do interesse dos líderes, porque na sua imensa maioria, estes líderes estão como árvore morta, plantas também que já morreram há muito. Senhores, nós podemos ouvir os mais belos cânticos, as mais lindas pregações, mas se não tiver o toque do Santo Espírito, isso não vale de nada. São pregações, são cânticos apenas para alegrar a alma, nada espiritual. Então, dentro dos ministérios, na sua imensa maioria, os crentes estão como plantas mortas,
plantas que não germinam, não dá mais fruto, porque não estão sendo regadas com a presença do Santo Espírito. Agora imaginam, senhores, se Cristo estivesse na terra e nós fôssemos os seus seguidores, eu estaria perguntando para Cristo a todo momento. Estaria fazendo muitas perguntas para Cristo. E eu acredito que os senhores também estariam fazendo. Só que Cristo não encontra mais no nosso meio. Mas Ele enviou o Santo Consolador, o Santo Espírito, para ficar no seu lugar. E nós devemos, no lugar de Cristo, estar buscando o Santo Espírito a todo momento do nosso viver diário. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por intermédio dele. Ninguém vai a Cristo senão por intermédio do Santo Espírito. Aí vejam, senhores, estes pastores que estão pregando Cristo, Jesus, dizendo que ama Jesus, deveriam, em primeiro lugar, buscar o Santo Espírito. Porque se não buscarmos o Santo Espírito em primeiro lugar, não chegamos até Cristo. Porque o Santo Espírito está no lugar de Cristo. E para chegarmos até Cristo, precisamos buscar o Santo Espírito. Precisamos pedir o Santo Espírito que nos leve até Cristo. E aí Cristo nos leva até o Pai. Então vejam, senhores, são as grandezas do Santo Evangelho. Cristo deixou o Consolador, o Santo Espírito, para nos fazer lembrar, nos mostrar aquilo que Ele falou com a igreja, para nos dirigir, nos guiar, nos orientar, nos revelar a respeito dos cumprimentos proféticos. E nós não podemos fazermos uma oração sem buscarmos Santo Espírito, sem pedir ao Santo Espírito que aceite a nossa oração. Então vejam, senhores, existem muitas coisas erradas dentro das igrejas, e esta é uma delas, que os líderes estão falando em Deus, Jesus, Cristo, mas não busca em primeiro lugar o Santo Espírito para dar o aval na nossa petição. Acreditam, senhores, esse estudo não cai uma vírgula. Primeiro devemos buscar o Santo Espírito, porque Ele está no lugar de Cristo. Ele foi enviado para nos dar entendimento,
para nos dar gozo. Somos como uma planta que precisa ser regada dia após dia, para que esta planta germine e dá os seus frutos. E esta água que germina essa planta, que somos nós, é o Santo Espírito. Precisamos sermos regrados, alimentados, saciados com o Santo Espírito, dia após dia. Senão seremos plantas mortas. As igrejas estão cheias de plantas mortas, começando pelos líderes, em inúmeros canais, no YouTube, pregadores na internet, plantas mortas, pregações que não chegam a lugar algum. Porque primeiro dever do pregador, do cristão, do crente, é a busca do Santo Espírito. Primeira ordenança de Cristo: e recebereis vida ao descer sobre nós o Santo Espírito. Então, senhores que assistem este canal, não faça uma oração sem pedir a direção do Santo Espírito. Não leia a Bíblia sem pedir a direção do Santo Espírito. João 3, de 1 a 18. É necessário nascermos de novo, somente através do Santo Espírito. E se negligenciarmos a busca pelo Santo Espírito no nosso viver diário, seremos como árvores mortas, plantas que não germinam, não dá fruto. Por isso, precisamos sermos regrados a cada dia com a presença do Santo Espírito. E aí, vejam, senhores, eu já falei aqui por várias vezes, continuarei falando. Eu passei em alguns ministérios adventistas, 20 anos eu estive lá, sem buscar a presença do Santo Espírito. Mormons, Jeová e muitos outros não buscam a presença do Santo Espírito. São árvores mortas que não germinam. São árvores infrutíferas estes ministérios. Estes frutos que estes ministérios que não buscam a cada dia a presença do Santo Espírito, estes frutos não vão a lugar nenhum, não são bons frutos, não tem consistência, porque estes frutos não têm o aval do Santo Espírito. Então, se o Senhor é um líder de uma igreja e tem me assistido, encoraje a sua igreja a buscar o Santo Espírito dia após dia. Se isto não acontecer, esse crente, essa igreja vai estar morta. Igreja sem vida, igreja morta, porque não tem a presença do Santo Espírito. Agora pegue aí o seu copo com água, vamos consagrar para participarmos. Senhor, consagra esta água com teu poder. Quem dela beber, recebam bênçãos em abundância para a glória do Santo Espírito.
Vamos participar. Vamos fazer a oração das portas abertas. Vamos mudar o nome para que os senhores possam compreenderem. Oração das portas abertas. Oração do abre caminho. Estenda suas mãos para cá. Irei pedir ao Altíssimo para consagrar as suas mãos. Depois de consagradas, coloque-as no alto da sua cabeça e feche os olhos. Meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher, com teu poder, com a presença do Santo Espírito, e retire das mãos destes toda a impureza. Coloque no alto da sua cabeça, feche os seus olhos e creia, meu Pai, na autoridade que pusestes na minha vida. Eu repreendo todo o mal na vida deste homem, na vida desta mulher, e declaro portas abertas, meu Pai, para este homem, para esta mulher, na glória do Cordeiro. E que o fogo do Espírito passa nos caminhos desse homem, o fogo do Espírito passa nos caminhos desta mulher e arranca, meu Pai, todo o mal na glória do Cordeiro. Agora repita comigo, na glória do Santo Espírito, na grandeza do Cordeiro, na glória do nosso eterno Criador. Jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai da minha família, sai da minha vida espiritual, sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, que as portas sejam abertas, seus caminhos sejam abertos, para a glória do Santo Espírito. Agora você que quer renovar a sua aliança com o Senhor, feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, abraça esta mulher, abraça esta família, Senhor. Exaltado seja a glória do Santo Espírito. Seja o provedor na vida deste homem, desta mulher, desta família, conforme o Senhor tem provido na minha vida. Abraça-os com a tua proteção, com teu Espírito, para a glória do Altíssimo. O Senhor te abençoe e te guarde, dando-lhe sabedoria e entendimento, dando-lhe a sua proteção. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.